Olá, como é bom tê-lo hoje presente conosco para louvarmos e rendermos glórias ao nosso Deus. Deus esse que nos chamou pela palavra e pelo batismo a sermos raça eleita, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. E as mães também, elas que nos trazem ao mundo, elas que são o primeiro reflexo, o primeiro ato de amor em nosso favor, com seu cuidado, com seu afago. Que Deus abençoe também as mães nesse dia especial que comemoramos o Dia das Mães. Vamos invocar o nome de nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados no Senhor, de coração sincero nos acheguemos a Deus, nosso Pai, e lhe confessemos os nossos pecados, suplicando-lhe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos conceda o perdão. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e miserável pecador, te confesso todos os meus pecados e iniquidades com que provoquei a tua ira, merecendo muito justamente o teu castigo temporal e eterno. Deploro de todo o coração estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Suplico-te, mediante a tua profunda misericórdia, e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado Filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. Amém. Diante de Deus eu pergunto a você que está acompanhando, é esta a vossa sincera confissão que vos arrependeis verdadeiramente de vossos pecados, que credes em Jesus Cristo, e que tendes o sincero e o firme propósito de corrigir a sua vida pecaminosa, pelo auxílio de Deus Espírito Santo? Se afirme a Deus, dizendo sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus, e da parte, por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que gloriosa mensagem, que alegria é ouvir do nosso Deus que os nossos pecados estão perdoados, que a nossa dívida está paga. Que possamos ser fortalecidos pela palavra nesse momento, na fé e na esperança no Salvador Jesus Cristo, o qual, por sua obra de amor, nos perdoa, nos salva, nos santifica. Vamos agora ouvir a leitura do Salmo para o dia de hoje. O Salmo para o dia de hoje é o Salmo de número 146, onde o salmista revela o seu desejo de louvor e gratidão, também um chamado a toda a criação para louvar a Deus, esse Deus que guarda, mantém, preserva e está ao lado do seu povo. Diz assim o Salmo de número 146. Aleluia! Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia acabam todos os seus planos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos.
O Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Que bela palavra do salmista para essa manhã, um olhar para todo o cuidado, para toda a mão de Deus sobre a vida do povo, de toda a criação, e que Ele também possa estar guardando e preservando a tua vida e também dos seus neste momento tão difícil que temos passado. Vamos orar neste momento. Convido a você para que feche os seus olhos, una a sua mão e ore comigo a oração do dia. Ó Deus, que fazes a mente dos teus fiéis ter a mesma vontade, concede que possamos amar o que ordenas e desejar o que prometes, para que em meio às muitas mudanças deste mundo, o nosso coração possa estar fixado onde se encontra a verdadeira alegria. Por meio do mesmo Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Queremos ouvir a leitura do texto de Atos dos Apóstolos neste momento. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, 1 ao 9 e o capítulo 7, versículo 2 e depois o versículo 51 até o versículo 60. Leitura do texto de Atos dos Apóstolos. A escolha dos 7. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Capítulo 7, versículo 2. Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. Versículo 51 ao versículo 60. Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministério de anjos e não a guardavam. Ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, tamparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. E o expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo,
E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois de que ele disse isso, morreu. Até aqui a leitura. A próxima leitura que nós ouviremos neste momento é a leitura da primeira carta de Pedro, bem no final de nossas Bíblias, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 2 até o versículo 10. Texto esse que também nos conduzirá na mensagem de hoje. Como crianças recém-nascidas, desejem um genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que você já tem a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, pois isto está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. A próxima leitura do Santo Evangelho. Leitura do Santo Evangelho está registrada no Evangelho de João, capítulo 14, dos versículos 1 até o versículo 14, onde temos uma palavra de Jesus falando a respeito de si mesmo como o caminho, a verdade e a vida, e nos convidando a, por meio dele, clamar a Deus e pedir tudo aquilo que nós necessitamos. João, capítulo 14, versículos 1 até o 14, diz assim: Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: Não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam, ao menos, por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai.
E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Vamos confessar a nossa fé com credo apostólico, credo esse que fala a respeito, é um testemunho daquilo que nós cremos, é um resumo da nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo sejam com todos vós, hoje e sempre. Amém. Hoje é dia das mães. Como de costume, temos algumas rosas. Pena que a gente não pode entregar para as nossas mães como de costume o fazemos, né? Estamos distantes, mas o carinho continua, o carinho é muito grande. Talvez algumas mães não tenham a presença dos seus filhos próximos por conta de tudo que estamos vivendo, mas saiba que há carinho da parte do seu filho, e filho, saiba que sua mãe também o ama e espera receber a sua ligação também com as felicitações do Dia das Mães. Foram vocês, mãe, que permitiram que nós chegássemos a esse mundo. Foram vocês as primeiras a revelar o amor, o cuidado, a ação de Deus por nós. Foi por meio do seu carinho que Deus foi carinhoso conosco. Foi por meio do seu afago que Deus afagou os nossos cabelos, o nosso rosto, o nosso corpo. Foi Ele quem decidiu que uma vida seria gerada por meio de outra vida. Foi por meio da sua vida, mãe, que nós, seus filhos, chegamos a essa vida. Imagino que muitas de vocês, mães, ficam apavoradas em pensar que aquele bebezinho precioso, puro, ingênuo, que por meio de vocês foi gerado, irá passar por todos os obstáculos, todos os apuros, todas as dificuldades que o mundo tem a revelar a eles. O desejo de muitas mães é de aninhar o seu filho, protegê-lo de todos os perigos que o mundo pode causar a ele. Mas não é assim que a coisa funciona. Não é assim que a coisa acontece. Nós não conseguimos proteger e guardar os nossos filhos. O mal é multifacetado e ele ataca os pequeninos de muitas e variadas formas. As preocupações das mães que têm pelos filhos, muitas vezes elas se tornam diferentes de um filho para outro. Já perceberam? Um filho tem algumas características que trazem preocupação, outros têm outras. Algumas gerações têm outras preocupações. Talvez muitas mães das gerações passadas não se preocuparam com os filhos como as mães estão preocupadas neste momento com tudo o que está acontecendo. Mas é bom que a gente olhe nessa perspectiva do mal, de onde surge o mal, o pecado, a morte. E vale lembrar que uma mulher que viria a ser mãe teve participação nesse momento. Eva e o seu marido foram a porta de entrada de todo o mal. E a maldade se espalhou pelo mundo e chegou até nós e chega também aos nossos filhos. O mal se instalou e trouxe a morte. Detalhe que Eva perdeu um filho, né? Ela também sofreu a tragédia do mal que se instalou na sua própria família. Mesmo que as mães desejem proteger os seus filhos, elas sabem que não conseguem proteger os seus filhos plenamente. Conseguem até certo ponto, mas não plenamente. O mal não toca apenas a vida das mães, mas toca também a vida dos filhos. Porém, as mães têm uma promessa do Pai Celestial. Tem a promessa de que o Pai Celestial estará com elas, trazendo luz para a vida delas. Já que todo ser humano, por causa do pecado, nasce nas trevas, na escuridão, distante de Deus, o Pai envia o seu Filho, que é a luz do mundo. Luz para a vida das mães também. Luz que traz um lampejo de esperança para a vida daquelas que geram vida.
Ele nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse Deus que age graciosamente está ao lado das mães também. Quando você nasceu, mesmo que sua mãe, falando para os filhos, todos somos filhos, até as mães foram filhos, mas quando você nasceu, mesmo que sua mãe fosse uma pessoa preciosa, maravilhosa, uma rainha, uma mulher piedosa, uma mulher de fé, ainda assim você nasceu distante do Pai, inimigo de Deus, como diz o texto bíblico. E as mães cristãs que conhecem essa realidade, elas fazem o possível, elas desejam que os seus filhos cheguem o mais rápido possível ao batismo, porque elas sabem que é no batismo que os seus filhos são declarados filhos de Deus. É o consolo visível de uma mãe perceber que o seu filho recebe na pia batismal o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No dia do seu batismo, Deus te declarou filho. Não filho apenas da tua mãe e do teu pai, mas filho do Altíssimo. Parte do seu povo, parte da sua nação. No mundo a gente fala de diversas raças, de diversas nações, mas verdadeiramente perante Deus a gente só tem duas nações, duas raças. A nação dos filhos de Deus que foram resgatados por meio da palavra e do batismo, e a nação daqueles que ainda não são, daqueles que ainda não foram alcançados pela palavra e pelo batismo. As mães cristãs desejam que os seus filhos façam parte do povo de Deus. Por isso elas desejam que o seu filho receba o batismo. Foi por causa da demonstração máxima do amor de Deus, enviando o seu filho para morrer e ressuscitar por ti e por cada um de nós, que você pode fazer parte desse povo. É na ressurreição de Jesus Cristo que se fundamenta esse novo povo, essa nova nação, daqueles que são parte da família de Deus. Por meio da fé, na confiança em Jesus Cristo, nos tornamos então propriedade exclusiva de Deus, nação santa, eleitos pelo Pai para ser parte do seu povo e da sua família. Qual é a vantagem de ser parte do povo de Deus? Nós ouvimos a história de Estevão. Ouvimos a história de Estevão, o primeiro mártir cristão. Mesmo no maior flagelo que poderia sentir, ele louva a Deus. Ouviram a história? Leiam de novo. Peguem a sua Bíblia e leiam de novo essa história. A gente pulou um longo trecho, e aqui um parênteses, a gente pulou um longo trecho ali do capítulo 7. Leia todo o capítulo 7. E até eu digo para você, será que você está preparado para dar aquele testemunho que Estevão deu? Leia de novo o capítulo 7, quando a gente tem a história de Estevão, e Estevão proclamando, anunciando a mensagem de Deus. Leia como tarefa depois do culto. Mesmo em meio a flagelos, mesmo ele sendo apedrejado, ele louva a Deus, ele clama a Deus para que perdoe os seus algozes. Se parte desse povo não vai tirar o seu filho dos perigos, você que é mãe, será que você pensaria que o seu filho fosse passar por algo parecido com o que passou Estevão? Talvez a mãe dele nunca imaginasse que ele passaria por aquilo. Talvez a mãe dele nunca imaginasse que ele passaria por flagelo. Talvez ela tivesse o mesmo sentimento que você teve, de proteção, de cuidado, expectativas para o futuro, pensamentos bons e de bondade pelo seu filho.
De fato, nenhuma mãe quer que algo assim aconteça, mas vale ressaltar que a mãe de Estevão não perdeu o seu filho. Vale ressaltar isso. Aliás, ela pode até tê-lo perdido temporariamente, momentaneamente, mas por meio daquele que Estevão testemunhou, confessou a sua fé, a mãe de Estevão não o perdeu. Ela o terá pela eternidade por meio de Jesus Cristo Salvador. Eu serei pai logo mais, né? Eu daqui um pouco, né? Os membros aqui da congregação, principalmente, estão sabendo dessa notícia. E acredito que um dos pedidos no meu coração, o principal e primordial pedido é que Deus guarde, né, esse filho que está vindo na fé em Jesus Cristo. Não só ele, mas que guarde a mim também na fé salvadora em Jesus Cristo. Porque assim eu saberei que nós estaremos juntos na eternidade. Nós estaremos juntos na eternidade. Olha que mensagem bonita, né? O cristão pode clamar a Deus que preserve os seus na fé salvadora. Todo o resto da vida, as escolhas, os caminhos, né? A gente pede a Deus que nos ensine. Nem sempre os pais concordam com os caminhos que os filhos traçam, mas a gente pede para que Deus nos dê força e nos ajude a compreender todos os caminhos, mas que o nosso pedido seja especialmente que Deus os guarde na fé salvadora. Onde nós, como pais e mães, entramos nessa história? Obviamente, a primeira ação é levar o filho ao batismo, como já foi dito. Mas a continuação, como diz a palavra, somos edificados, casa espiritual, para ser sacerdócio santo. E essa é a temática do texto de Pedro, do trecho que nós ouvimos da carta de Pedro, da primeira carta de Pedro. Você e eu, mães, pais, filhos, avós, tios, todos vocês que me ouvem, nós no dia do nosso batismo fomos colocados sobre a pedra angular, Jesus Cristo. Ele se tornou o fundamento da nossa vida. E no decorrer da vida somos fortalecidos, edificados, ao ouvirmos a voz do bom pastor. Quando nós meditamos na palavra de Deus, essa voz nos edifica, nos fortalece. Ao sermos edificados, Deus está nos capacitando para sermos sacerdócio santo, como disse a carta de 1 Pedro. Isso quer dizer, Deus nos capacita para sermos pequenos sacerdotes ali onde estamos. Mas qual é a função do sacerdote? Alguém pode perguntar. Aí a gente precisa olhar para o Antigo Testamento, mas podemos destacar 3 funções primordiais. A primeira delas, que poderíamos citar, é orar. Fazer orações, não só por ti, mas também interceder pelos que estão perto. Ser o mediador das pessoas à sua volta, entre elas e Deus. Seja você um mediador. Ore por meio de Cristo Jesus, pelas pessoas à sua volta, já que você conhece o caminho. Ser sacerdote é orar por aqueles que estão em torno de ti, já que você está sendo edificado por este caminho, já que você é a nação santa, propriedade exclusiva de Deus desde o dia do teu batismo. Você tem acesso ao Pai. Fale com Ele em oração. Peça pelas pessoas que o Espírito Santo está tocando no seu coração. Mães, por isso gastem o ouvido de Deus. Gastem a sua saliva, pedindo a Deus pelos seus filhos. Orem a Ele, por eles. Filhos, clamem pelos seus pais. E também por todos à sua volta. Sejam sacerdotes, levando a Deus as necessidades do seu próximo. E necessidades nunca vão faltar. Nunca faltaram e nunca vão faltar. Não há um dia sequer que a gente não tenha por quem orar, pelo que orar.
Faça o seu trabalho de sacerdote. Você é parte do povo de Deus, você tem acesso ao Pai. Outra função que o sacerdote tem é a de louvar a Deus, junto com o povo, louvar. Então cante, louve a Deus, exalte o seu nome, diga os grandes feitos que Deus tem feito por ti, na sua vida. Não é necessário louvar a Deus só dentro do templo. Por mais que a gente está com saudade, né? Eu estou com saudade de vocês aqui. Eu sei que vocês estão me vendo em casa, com seus familiares, guardados, preservados neste tempo, mas eu queria tê-los aqui, louvando comigo. O momento não é oportuno, o momento é que a gente esteja distante, mas saibam que a saudade está batendo, que a vontade de louvar a Deus dentro do templo com vocês é uma vontade que está no meu coração também. Mas ouçam o que o salmista diz. O salmista disse assim: louva, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores a Deus enquanto eu viver. O salmista não está dizendo só dentro do templo, está dizendo lá fora, aí aonde você está, no seu trabalho, no seu dia a dia. Estamos distantes do templo. Não podemos louvar ao Deus juntos, mas isso não quer dizer que nós não possamos louvar, agradecer e compartilhar as coisas boas que Deus tem feito por nós na nossa vida diária. E a última função, tão importante quanto essas duas, de orar e louvar, é a de contar, de anunciar, de falar aos outros a respeito do amor de Deus que foi revelado em Jesus Cristo. Nesse tempo de pandemia e distanciamento social, você, querida mãe, falar para você, querida mãe, que hoje é seu dia especial. Hoje é seu dia especial. Hoje você tem, nesse tempo, uma excelente oportunidade para falar com seus filhos a respeito da fé. Perguntar a eles como, no que, de que forma eles creem, se eles creem. E dessa pergunta pode brotar um diálogo para conduzi-lo, para que creia assim como você crê no Salvador. Isso para que você saiba se seu filho está crendo no mesmo Pai Celestial, no mesmo Jesus Cristo Salvador e Redentor da nossa vida. E assim você possa descansar confiante, assim como no dia do batismo você ficou tranquila, sabendo que o seu filho estava recebendo a adoção de filho de Deus por meio da água e do batismo. Assim como a mãe de Estevão, mesmo sofrendo, vendo o fim da vida do filho dela, ainda assim o terá pela eternidade. É por meio das nossas palavras e das nossas ações que testemunhamos e proclamamos o amor de Deus em nossa vida. Essa é a função sacerdotal também. Orar, louvar, anunciar o amor de Deus. Vocês são chamados a fazer cada uma dessas ações, dessas funções sacerdotais. Mães, eu sei que a expectativa para o futuro dos seus filhos são enormes, às vezes até irreais. A gente, falei para vocês que eu vou ser pai, a gente já sonha, que o filho vai ser, vai fazer, vai acontecer. Por isso, se renda àquele que te chamou das trevas à maravilhosa luz, para que Ele te auxilie a dar o melhor futuro e a preciosa herança que recebemos e temos por meio de Jesus Cristo. Peça a Deus que te ajude, peça a Deus que te dê as palavras certas, a atitude correta, para que os seus também creiam no Salvador Jesus Cristo. E lembre-se, nós temos um sacerdote que intercede por nós, ouvimos a palavra do Evangelho: orem por meio de mim, peçam em meu nome que eu darei a vocês.
Peçam, falem com o Salvador Jesus Cristo, Ele que é o nosso sacerdote, o qual disse para pedirmos tudo em seu nome. Recorra a esse socorro. Não poupe esforços em levar os seus pedidos ao Pai por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. E Deus ajude a cada mãe, Deus ajude a cada um de nós, a cada um de vocês, a cumprir o seu sacerdócio real no lugar onde Deus te colocou, anunciando o amor de Deus que já foi revelado a ti, que já te resgatou, que já te restaurou, que esse amor possa ser comunicado também por você para todas as pessoas. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a companhia do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Nós, no nosso culto, este é um momento que trazemos ao altar as nossas ofertas. A nossa congregação, a diretoria, está disponibilizando o número da conta para que você faça a sua transferência, a sua oferta mensal, também a sua oferta dominical. Oferta essa que ajuda a congregação a manter o seu trabalho, que ajuda a congregação a honrar com os seus compromissos, que ajuda a congregação a continuar anunciando a palavra, o amor e a graça de Deus, ao qual nós somos chamados a anunciar. Para aqueles que eventualmente não tenham facilidade em fazer a sua transferência por meio da internet ou no banco, podem entrar em contato com a congregação ou com a diretoria para que a gente veja a melhor forma para que você possa fazer a sua oferta de gratidão a Deus. Vamos, neste momento, levar as nossas orações, os nossos pedidos, o nosso louvor a nosso Deus e Pai. Convido a você para que oremos neste momento. Onipotente Deus, Pai Celestial, rendemos glórias a Ti pelo que tem feito por nós. Gratos somos pela mensagem do Evangelho. Te louvamos pelo Teu Filho Jesus, o qual é o caminho que leva a Ti e a verdadeira vida que nos é concedida por meio dele. Concede-nos que vivamos esta fé por todos os nossos dias, a qual recebemos no batismo. Esteja conosco o Teu Espírito Santo, nos conduzindo e edificando por meio da Tua palavra. Deus e Criador, hoje é o dia de celebrar a pessoa que Tu concedeste para ser a nossa mãe. Não poderíamos ter escolhido melhor. Obrigado pela mãe que Tu nos concedeste. Justo Senhor, Tu ordenaste no 4º mandamento que honrássemos pai e mãe. Prometestes também recompensar a obediência com vida longa e bem-estar. Faze-nos, como filhos, honrar nossas mães com palavras e ações, não levando a elas tristezas, não levando a elas vergonha pelos nossos atos e palavras, mas honrando e fazendo com que elas sintam orgulho por aquilo que somos, por aquilo que fazemos, pelas conquistas que temos tido. Senhor, Tu que envias o Consolador, lembramos das mães que não estão entre nós. Rogamos o Teu consolo por aqueles que sofrem com esta perda. Conduze-os, Senhor, alegres por todas as boas lembranças e memórias que foram guardadas de suas mães. Senhor, rogamos as mais ricas bênçãos sobre a vida das mães, especialmente as de nossa congregação, as quais têm se dedicado a uma vida de fé em Cristo, testemunhando dessa forma em sua casa a certeza da salvação, servindo a Ti como sacerdotisa do lar. Pai mantenedor,
Dá coração paciente e confiante para as futuras mães, que recebam seus filhos como bênção concedida por Ti, que encontrem amparo e confiança pela Tua presença e cuidado. Onipresente Deus, gostaríamos que a nossa mãe estivesse presente ao nosso lado para festejar este dia. Muitas estão distantes por conta da pandemia. Baixa o teu olhar, acalenta os corações e permite que os meios eletrônicos diminuam a saudade e a angústia pelo distanciamento. Amado Deus, rogamos as tuas bênçãos sobre os aniversariantes da semana. Esteja ao lado de cada um, dando-lhes o necessário para que vivam. Senhor nosso Deus, olhai pelos irmãos enfermos, ampara-os por tua bondade. Lembramos do Nelson e também da Angelita, amado Deus. Dá-lhe, Senhor, consolo, cura, conforme o teu querer. Especialmente conduze-os em fé no Salvador Jesus Cristo, para que saibam da herança celestial que está reservado para eles. Querido Senhor, tudo que apresentamos a Deus em nossa oração geral, vamos resumir e pedir mais uma vez, dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Querida mãe, feliz Dia das Mães novamente. Estamos com as nossas rosas aqui, uma pena que não podemos presentear a cada uma de vocês pessoalmente, mas recebam essa rosa em seu coração, recebam essa rosa em sua vida como gratidão pelo que vocês fizeram, pelo que têm feito pelos seus filhos, e que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que Ele esteja ao teu lado. Queridos e amados irmãos da congregação Concórdia de Realengo e também a congregação Seara de Bênção de Santíssimo, lembramos que as nossas programações elas estão canceladas, adiadas, algumas sendo feitas de forma pela internet, né, de forma virtual. E aqui eu me coloco novamente à disposição de vocês para visitas extraordinárias, para momentos que vocês eventualmente precisem da presença do pastor, lembrando de todos os cuidados que precisamos ter neste momento, tanto para preservar a sua vida, a sua família e também a sua casa, né, como preservar também a minha saúde, né? E tem o telefone, né? Está disponível o telefone de WhatsApp para aqueles que quiserem fazer uma chamada de vídeo para falar com o pastor, também podem ligar aqui para a congregação para fazer este contato. Finalizo proclamando a bênção sobre você, sobre a sua vida. Dê um beijo, um abraço na sua mãe, se você tiver a oportunidade. Para as mães que estão distantes, mande aquele recado. E deixamos também, logo após a bênção, uma singela homenagem a todas as mães. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Mãe, palavra sublime, mulher em forma de flor, cuja bondade se exprime em doses de puro amor. Mãe, é ternura e emoção, seja no céu ou na terra, é a mais suave expressão.
no amor que nunca encerra. Mãe, seja jovem ou idosa, na alegria ou na dor, tu és a mais bela rosa no reino do nosso Senhor. Feliz Dia das Mães a todas as mamães, que Papai dos Céus as abençoe sempre. Muita saúde e felicidades. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pela graça revelada. Graças dou por meu perdão